Gostaria que deixasse na passagem aqui, por gentileza. Irmãos, quando Jesus entrou no barco, estava ali o Senhor Jesus no barco com aqueles discípulos no meio do mar. E o que o Jesus estava fazendo? Dormindo. O Senhor estava dormindo, tranquilo, calmo. Ele estava ali repousando. E de repente começou uma tempestade, como vocês bem conhecem. Levantou-se ventos e ondas, e o mar ficou agitado. E aqueles discípulos, com medo daquela situação, com medo de afogar, com medo daquele barco virar, falaram assim, conjecturando, só que eles pensaram assim, agora, né? Mas Jesus estava no barco. Muitas das vezes estamos tão assim, sabe, colocando medo, colocando os problemas tão grandes por causa do medo, e não estamos entendendo que o Senhor está no barco. O Senhor está no barco. E o que aqueles discípulos fizeram? Vamos acordar o Senhor, vamos chamar o Mestre. E eles correram até o Senhor, dizendo: Senhor, salva-nos, estamos perecendo, vamos morrer. Às vezes o pensamento deles seria: vamos morrer. E o Senhor disse: por que vocês são tão medrosos, homens de pequena fé? O Senhor estava dizendo: por que vocês estão tão com medo, se eu estou aqui com você? Por que vocês estão tão agitados e eufóricos, se eu estou no barco com vocês? Se eu sou a resposta de tudo, se eu sou a solução, se eu sou um Deus vivo, estou com vocês. E mesmo conhecendo Jesus, os discípulos estavam com medo. E o Senhor me chama a atenção. Quero falar nessa noite de uma tempestade interior. Como assim, irmã? Eu quero dizer para você nessa noite de tempestades interiores. O que é isso? Muitas das vezes estamos aqui em pé, estamos sorrindo, mas só Deus sabe como eu e você está por dentro. Só Deus sabe como você e eu está por dentro. De tempestade interior na sua alma. Como está o seu ser? Como está a tua alma? Como está você por dentro? Talvez você chegou aqui sorrindo, firme, não demonstrando fraqueza, mas às vezes por dentro está tão agitado como aquela tempestade, como aquele mar naquela noite. Talvez você esteja se encontrando num vendaval que só você e Deus conhecem. E eu quero falar de uma das tempestades interiores que se chama medo. Igreja, o medo, ele paralisa-nos. O medo, ele impede de que possamos ver com os olhos da fé. O medo, ele nos paralisa de tal forma que não conseguimos às vezes sair do lugar. Tem muitas pessoas que têm medo do que passou, traumas que já viveram, e medo também do que virá. E medo do que virá. E às vezes as pessoas falam assim: ah, irmã, eu não vou casar, não, eu não vou arrumar um relacionamento porque eu tive um relacionamento e não deu certo. E por medo, eu não vou arrumar. Outro, eu não vou me casar, não vou me relacionar, porque eu já tive uma experiência horrível. Porque eu já tive uma experiência atrás terrível, eu não quero isso de novo. Então o medo, ele impede você de alcançar bênçãos divinas. O medo nos impede de enxergar além aquilo que Deus quer que enxergamos com os olhos da fé. Porque o Senhor nos garante a vitória. O Senhor está no meu barco e no teu barco. O Senhor é o dono de tudo. Por que estamos tão medrosos? O medo, ele abala a nossa fé. O medo nos põe para baixo. O medo nos dá baixa estima.
O medo traz ansiedade. O medo traz estresse. Que quando a pessoa não controla, ela entra em pânico por causa do medo. Por causa de uma tempestade interior. E nesta noite o Senhor quer tratar este medo, meu e seu. Porque só eu e Deus sabe como foi difícil para mim estar aqui nessa noite. Então, igreja, a palavra bate primeiro aqui, para depois chegar em você. Então, o Senhor vai nos tratar nessa noite. O Senhor vai tirar todo o medo. O Senhor vai desatar nessa noite correntes. Desatar nós que por causa do medo você não prosseguiu. Que por causa do medo você abandonou o ministério. Por causa do medo você eu tenho medo de pegar um cargo na igreja. Eu tenho vergonha às vezes de errar. Eu tenho medo de não dar certo. E a gente deixa que o medo atrapalhe os planos de Deus na nossa vida. Às vezes a gente fala assim: por que às vezes isso não chegou na minha vida? Essa promessa ainda não se cumpriu. Esse chamado ainda não está na minha vida. Mas o medo nos paralisou, nos cauterizou tanto que perdemos até a visão. Perdemos a visão dos céus, perdemos a visão do alto. E que nessa noite o Espírito Santo do Senhor Jesus vai tirar todo o medo em nome do Senhor Jesus, para que eu e você alcancemos as bênçãos, as vitórias, para que eu e você conseguimos caminhar como o Senhor quer, não como queremos, como o Senhor quer, para conseguirmos chegar ao alvo que é Cristo, na salvação eterna. Veja bem, eu estava conversando com a minha vizinha semana passada e ela falou assim para mim: olha, eu tenho um netinho. A minha vizinha contando: eu tenho um netinho que ele não anda mais de bicicleta. Ele não anda de bicicleta. Por quê? Ela olha por duas coisas. Ele tem medo do que vai acontecer. Se ele pode cair, se ele pode quebrar um braço. Ele tem medo. Então aquilo trava ele. Uma criança de 9, 10 anos. E o medo impede ele de andar de bicicleta. E ela falou assim: olha, ele tem tanto medo. E um dia ele estava andando de rodinha e passou uma mulher e caçoou dele e falou assim: nossa, você está muito grande para andar de rodinha, de bicicleta com rodinha. E o medo de se expor, medo da pessoa, que a pessoa vai pensar, ele travou e agora não quer mais andar de bicicleta, porque o medo o impede. Medo do que as pessoas vão achar, medo do que ele pode, um acidente, alguma coisa que pode acontecer no futuro. Então, e como eu estava dizendo, irmãos, muitos de nós vivem com medo do que já passou e medo também do que ainda vai vir. Ah, irmã, se eu casar e não der certo. Muitos não estão casando, estão só amigando, só juntando, com medo de assumir um relacionamento, um compromisso e não der certo. Já coloca na cabeça: ah, eu tenho medo. E se não der certo? O medo, ele abala a nossa fé. Sabe por quê? Porque o medo, ele deixa tanta dúvida. O medo nos faz: será? Talvez. Ele põe tanta dificuldade que a gente fica travado naquilo. A gente não vai nem para frente, sabe? Tá mais fácil da gente ir para trás do que para frente, por causa do medo. Irmãos, eu tenho um certo medo, que Deus está me tratando nisso. Eu tenho medo de dirigir carro. Eu tenho medo. Eu dirijo moto. Para você ver eu dirigindo moto, que é uma beleza. Não tenho um pingo de medo. Eu
acho que eu sou até ousada demais para dirigir moto. Mas quando eu entro no carro para dirigir, e se a rua está deserta, beleza, eu vou tranquila. Mas quando começa a encher de carro, ou quando é uma ladeira, eu já me travo. Por quê? Porque aos 4 para 5 anos de idade, eu estava dentro do carro com meu pai e com meu irmão, num Fusca verde que eu não esqueço. Irmãos, e o carro perdeu o freio, esse Fusca, e estava na ladeira. E eu só lembro, irmãos, que eu segurando no banco de trás, assim, meu pai na frente, eu no banco atrás, meu pai e meu irmão no banco passageiro, e eu gritava: nós vamos morrer, nós vamos morrer, eu vou morrer, eu vou morrer. Eu só lembro, irmãos, e aquilo me traumatizou de uma forma que, olha pra você ver, eu era criança, mas se eu fechar o olho eu vejo o acidente. E aquele carro desgovernou, e aí meu pai, pra bater nas casas, porque perdeu o freio, então ele bateu naqueles muros de placa, quebrou e bateu na árvore, tomou. Irmãos, eu não sei o que aconteceu depois, mas naquele momento eu lembro. E quando eu estou dentro de um carro que começa, é uma ladeira que começa a encher muito de carro, parece que está me prendendo, eu já começo a entrar em desespero. Eu não sei se eu prefiro às vezes até parar, deixa aliviar mais a rua para me passar. Então eu tenho esse certo medo de direção de carro, e o Senhor está trabalhando isso em mim. Mas para isso eu tenho que deixar ser trabalhada. E é o que mais é difícil, porque para a gente deixar ser trabalhada, a gente tem que enfrentar o medo. Como é que eu vou perder o medo de direção se eu nunca mais entrar dentro do carro e dirigir? Então eu tenho que enfrentar o medo. Então eu tenho que levantar, erguer a cabeça: Senhor, o Senhor está comigo, vamos comigo. E não me deixa desamparada. E eu tenho que pegar o volante, eu tenho que dirigir. Então eu tenho que deixar ser trabalhada. Quando deixamos ser trabalhados pelo Senhor, pelo Espírito Santo, as coisas acontecem, as coisas fluem. Porque não é na força, não é pelo poder nosso, mas quando damos o primeiro passo e abrimos e falamos: Senhor, trabalha, Senhor, quebra o vaso, Senhor, molda o vaso. E o Senhor entra, e o Senhor quebra, e o Senhor molda. Sabe por quê? Porque o Senhor é oleiro. E o Senhor, quando vê um vaso rachado, Ele não joga fora. O Senhor, quando vê um vaso rachado, Ele pega, Ele vai, amassa e faz um vaso novo para ser usado da maneira dEle. Ele não pega um vaso e joga fora. Talvez eu e você temos um vaso em casa, se cair, vamos ali, pegamos a vassoura, jogamos fora. Não tem mais utilidade. Mas o Senhor, nosso Pai, que é o oleiro, quando o vaso está rachado e quebrado, Ele amassa, Ele molda, Ele põe no fogo, Ele prova para fazer a vontade dEle, para usar da maneira dEle, para se levantar como vaso novo nas mãos do Senhor Jesus. Entenda bem, não deixa que o medo te impeça de progredir. Não deixe que o medo te impeça de viver coisas novas que Deus tem para você. Porque muitas das vezes estamos tão travados naquele medo, naquela incerteza, que ficamos ali: não, aqui tá bom, desse jeitinho tá bom, eu vou na igreja terça, quinta e domingo, tá bom, sabe? E Deus quer mais, e Deus quer te usar, e Deus quer te levantar como um canal de bênção. Deus quer te usar para evangelizar nas ruas. Deus quer levantar você para evangelizar a tua casa, a tua família. Às vezes você só na tua casa serve ao Senhor. Deus quer usar você, mesmo sendo jovem, mesmo sendo de idade mais avançada. Não importa a tua idade, não importa a tua raça, a tua cor, não importa o teu grau acadêmico. O Senhor quer usar você, quer usar a mim, para ser canal de bênção.
Então, irmãos, não deixe que o medo impeça você de receber as tuas bênçãos. Eu gostaria que colocassem em Êxodo 14, 13 e 14. Êxodo 14, 13 e 14. Aleluias. Aqui, como em Ageu fala, que a palavra de Ageu é uma palavra de encorajamento, aqui vai dizer também, em Êxodo 14, 13 e 14, uma palavra para nós, que é semelhante também à palavra de Ageu 2:9, que Moisés... Estais quietos e veja o livramento. Então Moisés diz ao povo: não temas, aquieta-te e veja o livramento. Moisés está dizendo àquele povo: não temas. Nessa noite eu digo para você: não temas, não temas, aquietai-vos, porque o Senhor peleja por ti, igreja. O Senhor Deus Todo-Poderoso peleja por vós. O Senhor é um braço de ferro. É Ele que nos sustenta. É Ele que nos mantém de pé. É o Senhor Jesus. Não temais. Assim como Moisés diz àquele povo: não temas. O Senhor é contigo. Por que andais inquietos? Por que andais ansiosos? Por que andais tão medrosos? Como aqui diz em Mateus 8. Igreja, que possamos ser livres de todo o medo que nos aprisiona, de todo o medo que nos faz cativo, e que possamos ser libertos pelo Espírito Santo do Senhor Jesus. Não deixe ser dominado pelo medo, mas deixa ser tomado pelo Espírito Santo, porque o amor do Senhor lança fora todo medo. O amor de Deus lança fora todo o medo. Eu não sei que tempestade você está enfrentando, mas o Senhor sabe, o Senhor conhece. O Senhor conhece cada detalhe teu. O Senhor conhece o mais íntimo e profundo da tua alma. E Ele sabe que tempestade, que vento forte você está atravessando. Somente o Senhor. Às vezes as pessoas me param na porta: nossa, mas você vive feliz. Mas eu sou feliz com Jesus, irmãos. Eu tenho Deus. Nós temos Deus, temos que ser felizes. Mas isso não significa que não passamos por problemas. Todos nós passamos por problemas. Que seja o pastor, que seja o porteiro, que seja quem limpa a igreja. Todos nós temos problemas. Temos vendavais e tempestades e ondas que passamos em nossas vidas, que às vezes pensamos assim: eu não vou conseguir, eu não vou dar conta. E às vezes nos encontramos até mesmo no fundo do poço. Mas eu digo para você: se você chegou ao fundo do poço, erga a tua cabeça, olhe para o alto, porque é de lá que vem teu socorro. Se Deus permitir você chegar no fundo do poço, é porque Deus vai te mudar. É porque Deus tem uma nova história na tua vida. Ele é contigo, igreja. O Senhor não nos desampara. O Senhor não nos deixa só. Por mais que pensamos às vezes que andamos só, que pensamos: eu estou tão sozinha. Mas o Senhor está conosco. É nós que deixamos Deus de lado muitas das vezes. Não tiramos tempo para o Senhor. É nós. O Senhor está conosco todo o tempo. O Senhor está conosco, nos guardando, nos livrando, nos dando livramento para nossos filhos, para nossa casa, para nossa família. É o Senhor. Ai de mim se não fosse o Senhor. Ai de nós. Não estaríamos aqui respirando o ar.
o Senhor Deus peleja por nós. Coloca em 1 Crônicas para mim, 28, 20. Também é um exemplo. Igreja, se você for ler a palavra do Senhor, eu gostaria muito que você lesse não só Mateus 8, mas toda a palavra do Senhor. Tem muita passagem que vai falar para você: seja forte e corajoso, tenha de bom ânimo. Assim como Josué 1,6 diz, né? Seja forte e corajoso, não desanime. A palavra do Senhor tem várias passagens que vai dizer. 1 Crônicas diz assim: disse, pois, Davi, aqui Davi está dizendo ao filho Salomão: esforça-te e tem bom ânimo e faz a obra. Não temas, nem te desalentes, pois o Senhor, seu Deus, meu Deus, é contigo. Não te deixará, nem te desamparará, até que seja acabada toda a obra para o serviço da casa do Senhor. Aqui Davi está dizendo para o seu filho Salomão, né? Esforça-te, tem bom ânimo, não temas. E aqui ainda diz mais: nem te desalentes, pois o Senhor, teu Deus, meu Deus, é contigo. Olha aqui, o Senhor é contigo. Ele não te deixará e nem te abandonará, nem te desamparará. Olha lá em cima: esforça-te, tem bom ânimo e faz a obra. Faz a obra. Igreja, o Senhor nos chamou a todos nós: ide e pregar o evangelho a toda criatura. Ele chamou a todos, não foi só a mim, só o pastor, não, ele chamou a todos nós. Ide e pregai a toda criatura o evangelho, a palavra do Senhor, o manual da vida. Aqui está o ensinamento para todas as horas e circunstâncias e momentos que passamos. E o Senhor diz nessa noite para nós: esforça-te, tem de bom ânimo, não tenha medo. Que o Senhor nessa noite tire todo o medo que eu e você esteja enfrentando, que eu e você esteja passando, todo o medo. O medo impede de alcançar as bênçãos divinas. O medo nos impede de caminhar e fazer a vontade do Pai, porque necessitamos de ter coragem, ousadia, para que possamos arregaçar as mangas e fazer a vontade do Senhor, fazer o ide do Senhor. Por mais simples que seja, igreja, um abraço, uma palavra Jesus te ama, por mais simples que seja, faça a obra do Senhor. Ah, irmã, eu não sei falar, eu tenho medo de errar. Deixe esse medo, peça ao Senhor para arrancar este medo da sua vida. Peça ao Senhor para tirar esse medo da sua vida. Às vezes estamos enfrentando tanto medo, tanto medo, tanto medo, que estamos cativos, oprimidos. Medo, medo, medo que o casamento não vai dar certo. Medo que meu filho não vai conseguir uma faculdade boa. Medo, medo, medo que o mundo está assim. Igreja, onde está o teu Deus? O teu Deus é contigo. O teu Deus anda contigo. Não esqueça disso. O teu Deus é contigo. Ele não te deixará e nem te abandonará. Assim o Senhor diz. Em Josué 1,6 diz: esforça-te, esteja corajoso, esforça-te. Vamos ter coragem. Vamos ter coragem, porque o Deus que servimos, Ele guerreia por nós. O Deus que servimos é um Deus poderoso, é um Deus do impossível. Não existe causa impossível para Deus. Se servirmos um Deus tão grande, porque às vezes colocamos um probleminha desse maior que Ele? Quantas vezes colocamos um problema? Porque o medo faz isso. O medo faz com que o problema, por menor que seja, ele se torne maior do que é. É o medo que faz isso. É o medo de romper.
Que nessa noite o Senhor Jesus arranque todo o medo que te impeça de caminhar na presença dEle, que te impeça de ser feliz, que te impeça de realizar sonhos. Quantas vezes estamos com sonhos trancados, já enterrando os sonhos? Ah, isso não vai dar certo. Ah, eu tenho medo. Ah, isso pode acontecer. Igreja, o Senhor diz somente: acredite. Acredite no Senhor. Acredite no teu Deus. Tenha fé. Seja forte. Tenha coragem, homem e mulher, nessa noite. Tenha coragem. Levante nessa noite a tua cabeça e olhe para o alto. Olhe para o Senhor Jesus. O Senhor é dono de tudo e de todas as coisas. O Senhor peleja por mim e por você. Quantas das vezes estamos querendo lutar uma batalha sozinhos? Sozinhos, igreja, não conseguimos. Sozinhos não damos conta. Não damos. Porque somos de carne e osso. Porque somos frágeis. Já viu que às vezes a gente machuca uma unha, a gente fica até de cama. Muitas das vezes uma unha do pé encrava, a gente fica lá, nem caminha direito. Porque somos seres humanos, somos carne e osso, somos frágeis. Mas o Senhor é conosco. O Deus dos exércitos é o nosso refúgio. O Deus dos exércitos é o nosso escudo e fortaleza. Ele é conosco. Devemos clamar ao Senhor, assim como Mateus 8, assim como aqueles discípulos acordaram, chamaram o Senhor Jesus. Clame pelo Senhor Jesus. Chame pelo Senhor Jesus. Não deixe essa tempestade te afrontar. Não permita que essa tempestade te derrube. Clame pelo Senhor Jesus, porque Ele está no teu barco. Ele está contigo. Ele é o teu Deus. Ele não vai te deixar só. É o Senhor que peleja por ti. É o Senhor Jesus. Com Ele podemos vencer, igreja. Somente com o Senhor podemos vencer todas as coisas. E quando nos livrarmos deste medo que nos aprisiona, deste medo que nos faz cativos, vamos conseguir enxergar o que o Senhor tem para nós. Porque o Senhor tem algo grande e maravilhoso que eu e você não sabemos. O Senhor tem coisa nova para você. O Senhor tem coisa nova para a tua vida. Tem mudanças de vida para você. Mudança de caráter. Mudanças de personalidade. Não é porque eu nasci assim, vou morrer assim. Está repreendido. O Senhor é um Deus que transforma. O Senhor é um Deus que muda. Ele é um Deus poderoso. E é neste Deus que devemos agarrar. É neste Deus que devemos chamar por Ele. Todos os dias, igreja. Não clama pelo Senhor só na luta, não. Não deixa para gritar por socorro por Deus só quando a corda estiver no pescoço, não. Clame por Deus todos os dias. Todos os momentos. Não espere uma corda estar no seu pescoço para você gritar por socorro. Porque todos os dias precisamos de socorro. Todos os dias precisamos do socorro do Senhor Jesus. Porque enfrentamos todos os dias leões. Porque enfrentamos todos os dias lutas. Todos os dias levantes. Os levantes vêm, mas o Senhor já determina que vai cair por terra em nome do Senhor Jesus. O inimigo se levanta para cair por terra na minha e na tua vida em nome do Senhor Jesus. Eu gostaria que você se colocasse de pé nessa noite. Você vai clamar nessa noite para o teu Pai. Você vai clamar nessa noite para um Deus que se encontra no teu barco. Eu tenho fé. Se você não tem fé suficiente, eu tenho fé para você. O Senhor está no teu barco. Você não vai tombar. Você não vai naufragar. Você não vai desistir agora.
agora não. Você vai prosseguir, porque o Senhor tem uma morada para mim e para você, celestial. E aqui nós vamos lutar e vamos vencer com o Senhor, para quando chegar naquele grande dia, entrarmos pelas portas. Então nessa noite, fale com Jesus, fale com o teu Pai. Qual o teu maior medo? Porque eu sei que todos aqui têm algum medo. Tem algum medo que faz paralisar. Tem algum medo que te impede de dar o próximo passo, que te impede de prosseguir avante. E nessa noite vai cair por terra em nome do Senhor Jesus. Feche os teus olhos. Fale com teu Pai. Fale com teu Pai o teu medo. Peça ao Papai para tirar esse medo, para arrancar da tua vida este medo que te aprisiona, este medo que te faz cativo. Eu vou estar adorando o hino. Você fale com o Pai. Abra o teu coração. Não é para mim, é para Jesus. Aleluias. Quando todos os meus medos já não cabem mais em mim, quando o céu está de bronze